Fala pessoal, programa de estreia aqui do Pode Somar, junto com o canal Surpreendente. Eu sou o Rafael Mantovani, eu sou jornalista, fotógrafo, editor de vídeo, produtor, mas isso não importa, porque o que importa é os convidados que eu tenho aqui hoje. Tô com a Marisa, com a Dani, com o Rafa, meu xará, e eu não vou apresentar eles, quem vai se apresentar vão ser eles, né? Eu quero agradecer principalmente o Emerson aí pelo espaço, esse espaço sensacional. Quero agradecer o alemão lá de Barcelona, que me ajudou a montar esse projeto. Então aí, programa de estreia, que Deus nos abençoe. E eu vou começar, obviamente, com senhora não, né? Senhora sua mãe. Com Dona Marisa. Conta aí pro pessoal o seu projeto, essa sua história linda. E bom, você que manda agora. Dona Marisa, não sei quem você está falando, hein? Bom, eu sou a Marisa, sou dentista e junto com a Daniele a gente coordena o Instituto Sorrir para a Vida, um projeto social que a gente atende pacientes com câncer e com necessidades especiais. Nós atendemos pacientes em vulnerabilidade social. Hoje nós somos em 32 dentistas voluntários e atendemos uma média aí de 20 pacientes por dia. E como que tá a situação assim de agora? Assim, a gente entende a pandemia, a gente entende tudo. Tá difícil as coisas ou não? Como que estão as coisas hoje? Muito, né? Nós tivemos dentistas que pararam de ir, que são voluntários, e assim, se eu não estou indo no meu consultório ganhar dinheiro, não vou ser voluntária, né? Verdade. Então, a gente teve muitos dentistas que pararam, que diminuíram. A gente teve vários profissionais que tiveram a Covid. A gente teve vários pacientes que tiveram a Covid. A gente acho que não teve nenhuma morte, né? Acho que não, graças a Deus. A gente teve paciente que faleceu, mas a gente trabalha com pacientes oncológicos também, né? Mas então tá difícil, né? O Instituto Sorrir para a Vida vive de doação, e essa parte administrativa financeira aí eu dou para Daniele, que ela que sabe colocar aí como ninguém, porque hoje o Instituto Sorrir sem a Dani caminha não, ela que manja aí da parte financeira, estrutural, de captação, né? Aplicação. Caminha assim, tem muitas pernas lá. Tem mais de 40 pernas. Eu toco a parte clínica, odontológica, mais na parte dos oncológicos, né? E científica aí, que a gente está com um trabalho grande científico lá. E a gente tem até pesquisadores, a gente tem dado muitas aulas, a gente já tem trabalhos publicados em revista. Olha, a gente está ficando... Tá chique. A gente está ficando chique. Mas aí essa parte administrativa que eu acho muito legal e super importante, a Dani está aqui hoje para falar com a gente um pouco sobre isso. Vamos lá, Dani, e aí, de captação, né? Você... Quanto tempo de instituto? Bom, então deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Dani, trabalho lá no instituto eu completei 11 anos esse ano de terceiro setor. Eu sou graduada em comunicação social, né? Publicidade e propaganda. Trabalhei em agência de comunicação logo no início da minha formação. E aí, depois de um tempo, eu me apaixonei pelo terceiro setor, enfim, então estou aí há 11 anos. A parte de captação de recursos é sempre desafiador, né? Então, eu acho que nenhum ano é igual. O ano de 2020 foi um ano totalmente diferente, né? Enfim, um ano bem que ninguém esperava. Acho que a gente nunca imaginou viver o que a gente ainda está vivendo, na verdade, né? Então, em relação à captação de recursos, a gente tem um planejamento anual que a gente faz, toda uma análise de como vai ser o nosso ano. A gente tem isso tudo já montado quando começa o ano. Só que tudo que a gente tinha planejado, muitas ações não aconteceram. Isso tem a ver com eventos que aconteciam de forma presencial, outras ações também que, vamos fazer uma rifa, usualmente as pessoas compram, mas no momento de crise também as pessoas passam a olhar prioridades e aí deixam também de fazer doações, porque elas também estão num momento complicado das suas vidas, né? Então, emendas também parlamentares que a gente nunca tinha tido acesso, daí foi o primeiro ano que a gente teria uma emenda estadual, e aí também veio uma normativa estadual de que todos os recursos destinados para a saúde, que tinham a ver com as emendas, seriam, né, para a questão do combate à pandemia.
Então, várias coisas que a gente tinha já meio que certas que não foram certas, né? Tudo mudou e aí a gente teve que se reinventar. E é isso, eu acho que as crises são feitas exatamente para isso. Para dar a volta por cima. Então acho que assim, tem a questão negativa, né, que nem a Marisa colocou, é difícil muitas vezes, mas eu procuro sempre olhar pelo lado positivo assim, né, do quanto a gente consegue, de repente, olhar de uma forma diferente, sair da nossa zona de conforto, que foi o que aconteceu com a gente em 2020, foi um ano, já estava, né, difícil, a gente ainda teve que, de repente, recebeu essa informação de que a gente teria que sair da nossa atual sede, porque ela foi vendida por uma incorporadora, então a gente teria que ir atrás de um outro imóvel, ou comprar, ou alugar, enfim. Aí eu sempre fico pensando, se não tivesse acontecido, será que a gente ia ficar lá, confortável onde estávamos, né? A gente não daria o passo seguinte, enfim. Então, a gente está aí, né, Rafa? Eu acho que trabalhar no terceiro setor é isso, né? A gente sempre tem que se reinventar, sempre tem que buscar novas formas da gente conseguir, sim, um recurso. E eu acho que perseguir sempre aquelas metas que a gente tem, né? Que quanto mais a gente faz, quanto mais números, né, isso está ligado à qualidade do serviço que a gente apresenta, mais perto a gente está do nosso objetivo, né? Que é a questão de oferecer odontologia de qualidade, né, para pessoas com câncer e com deficiência. Então, eu acho que o caminho é longo, mas como tem um professor de um curso, enfim, que eu gosto muito, ele fala, toda organização social, ela nasce e ela tem que acreditar que um dia ela vai deixar de existir. Então, eu tenho que perseguir isso todo dia. Eu tenho que trabalhar para o meu trabalho deixar de existir, porque aí a gente conseguiu resolver um problema social e aí a gente vai para outro. E é isso. Sensacional. A Dani falou Sim. aí que a gente teve que se reinventar na questão de captação, tudo, e na questão do atendimento também. Também, sim. Né? Nós, o ano passado, tivemos que ficar fechado um tempo, por ordem municipal aí, né? E os nossos pacientes que têm dor? E os nossos pacientes que tinham um tratamento que a gente não pode parar? Porque foi o que aconteceu muito ano passado, paciente com câncer que parou o tratamento, né? E os nossos pacientes oncológicos lá também tinham tratamentos que não podiam parar. Então a gente teve que se reinventar também, e outra, né, não é continuar o tratamento com vocês, é não continuar o tratamento com ninguém. Né? Não é só questão de... com ninguém. Esses pacientes, lá, Sorrir teve que fechar. Alguns pacientes eu levei para o meu consultório e continuei atendendo lá. Aí depois volta, quantos dentistas vão voltar? Como é que a gente vai todo mundo ajeitar? com medo, todo né? mundo com medo. É porque dentista, né, o mais próximo possível de estar... É pior, a gente fica 10 centímetros da boca. E sem contar que vocês não eram obrigadas, né? O dentista não estava na obrigação de ser vacinado no começo. Não, nem tinha. Pelo contrário, o dentista foi jogado de lado. Sim. E a gente fica 10 centímetros da boca do paciente. Que é o lugar que os bichinhos, os coroninhas mais gostam de ficar e onde a gente trabalha. Exato. A gente está de máscara, mas o nosso paciente não, né? Então foi um ano bem desafiador, como a Dani falou, né? E para culminar... Está sendo, né? O Instituto Sorrir existe desde 2007. Eu falo 2007, a Dani fala 2008, porque... 2009. A regulamentação... não, mas o CNPJ é 2008. CNPJ é 2008. O primeiro paciente que eu atendi, considero Sorrir, é em 2007, né? A Dani está lá desde 2010, né? Quer dizer, a gente já tem uma história aí de 14 anos. 14 anos, né? É bastante coisa. É um adolescente, né? Um adolescente que está querendo crescer, né? Vocês têm número de quantas pessoas vocês já atenderam? Tem mais de pacientes cadastrados, a gente tem 1.300 e alguma coisa cadastrados no nosso banco de dados. É muita coisa. É bastante. Mas o nosso paciente, ele não vai lá, ele não é dizer que ele tem um atendimento. Sim. Não. A gente tem paciente que a gente cuida aí desde 2012, 13, 14. De procedimentos, a gente já fez mais de 11 mil procedimentos, assim, contabilizados. A gente atende uma média de 20 pacientes por dia. É muita coisa. É muita coisa. Bastante coisa. Quando eu fui gravar com vocês, lá quando eu conheci vocês, tava a Aline atendendo, né? Que é uma amiga nossa. Aline. Aline obrigado aí, foi graças a você. Dos especiais, da parte de... A parte dos especiais. E graças a ela que eu conheci essas mulheres maravilhosas. Valeu, Ali.
Eu acompanhei, né, uma tarde lá do atendimento da Aline, que é especificamente na parte dos especiais, né? Que dificuldade que é aquilo, gente. É impressionante. A gente que não tem... O dentista é uma coisa difícil para todo mundo. Eu acho que ninguém senta numa cadeira de dentista e está confortável. Acho que não existe um ser humano no mundo que senta numa cadeira de dentista e está confortável. Imagina uma pessoa com deficiência e tal. Então, é um atendimento assim que você chega a assustar, que você não está acostumado. E do jeito que a Aline atende, do jeito que vocês atendem, tanto que ela comenta, né? Eles começam lá, são atendidos, ficam desesperados, segundo, terceiro, quarto atendimento eles já estão de boa, tudo uma abraça, né? Então... É assim, eu brinco, eu falo que os pacientes com mais dificuldades, né? E que de atendimento, e que no Brasil tem cerca de 700 especialistas em pacientes especiais, né? Então, aqueles pacientes que poucos dentistas tratam, e quem trata cobra caro, eu sou único, eu sou exclusivo, né? A gente atende lá com todo o amor e carinho do mundo e de graça. Meu Deus. É isso que é muito legal lá. Sim. E os pacientes especiais... Os pacientes oncológicos, a grande maioria dos dentistas não sabem trabalhar. Porque na minha época de faculdade, assim, tá com câncer, não mexe. Tá grávida, não mexe. Tem diabetes, não mexe. Deixa morrer com infecção na boca, né? Hoje não. A boca hoje, não importa, né? A galera acha que a boca não importa. A boca era fora do corpo. Hoje a gente sabe que a coisa é bem diferente, né? Mas, então poucos sabem trabalhar. E o paciente especial, a grande maioria dos dentistas quer levar para o hospital e para anestesia geral. E lá a nossa proposta é exatamente ao contrário. É condicionar o paciente, é aquele paciente difícil pra caramba, e que as meninas vão tratando e que as mães babam, né? Porque graças a Deus meu filho não foi para mais uma anestesia, né? Exato. Ou que não teria também, né? Porque é uma coisa que a Aline sempre fala, a dificuldade de você ter um centro cirúrgico para fazer um tratamento odontológico, né? Falar parece... em vulnerabilidade social. Parece muito fácil, mas você disponibilizar um leito de SUS, por exemplo, para fazer odontologia, eu acho que é uma coisa quase que impossível, né? É bem muito difícil. É bem difícil, porque tem N outras prioridades, entre aspas, porque... a odontologia ainda é um pouco largada de lado, o que não devia, porque a boca é centro de muitas doenças, é começo de muitas doenças, né? Já está mais que provado que até abortos, natimorto, nascimento de crianças abaixo de peso está relacionado com infecção bucal. Olha isso. Além de problemas cardíacos, renais, hepáticos, né? Existe uma lista enorme, né? Mas ainda principalmente na questão saúde aí, nacional, do SUS, né? A odontologia é largada ainda muito de lado, né? O UBS agora que tem dentista, né? Nossa, é verdade isso, né? É uma coisa super nova. Gente, quando eu falo nova... Dentista sempre foi uma coisa muito particular, nada muito público, né? Tipo, o SUS é o SUS, mas é clínico geral, não sei o quê. Você não vai num SUS e tem uma sala de dentista, isso não existe. Não, né? Agora existe, mas muito pouco ainda as UBSs e não tem especialistas, assim. Agora eles têm o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, que você faz você dá entrada lá numa UBS, se é detectado, então, que é uma pessoa com necessidade especial, é encaminhado para o CEL. É que quando a gente fala do 6 meses com do serviço de saúde público, é aquilo. Na teoria, tudo existe, a gente sabe que tem os locais, de fato, mas se eles funcionassem, assim, de uma velocidade da qual o paciente precisa, então, talvez a gente não teria essa demanda lá no Instituto, né? Sim, então, é verdade. eu acho que Na verdade, os pacientes, eles seriam migrados para uma UBS ou para um CEL que é muito mais perto. Por exemplo, o paciente lá da Zona Leste, ele não viria para cá, né, para ser atendido aqui no Instituto em Pinheiros. Ele teria atendimento lá. Então, quando a gente entra nessa questão de falar, já existe, sim, a gente sabe que o serviço existe, né? A gente não está aqui falando mal nem nada. Mas eu acho que talvez ele não dá conta, por alguma razão. Ainda está muito longe. A gente chega a atender pacientes de fora de São Paulo e não é aqui de Campinas, não.
É, o fora de São Paulo mesmo, né? Teve uma época que a gente atendia um monte de paciente do Vale do Ribeira, Sim. que vinha de van. Da prefeitura. Da prefeitura. É. A gente atende o paciente fora mesmo. E é isso, é porque lá não tem, assim, com qualidade. Mas como que um pessoal do Vale do disponível Ribeira sabe que vocês até- existem? Eu acho que eles fazem busca e também tem muitas UBSs de lá, desses lugares, até as unidades mandam pra de saúde gente. que falam, olha, você... Aí que a gente tá se tornando, assim, um pouco uma referência Sim, mesmo, o boca sabe, a Rafa? boca é grande também. Por atender Sim. de forma tão específica, e não tem outra instituição no terceiro setor que faça faça esse isso. trabalho exclusivamente, né? Odontologia para esse perfil de público. Então, eu acho que é uma coisa meio orgânica que a gente realmente vai se tornando conhecido por isso, Que né? bom, que bom. Quando lembram de pessoa com câncer, com deficiência, precisa passar no dentista, eu acho que meio que daí já vem na cabeça o instituto, assim, sabe? O Instituto Sorrir, em muitos trabalhos oncológicos por aí, acabam mandando muita coisa pra Sim. gente. E aí, até pelo relacionamento que a gente formou aqui em São Paulo, né, Marisa, muito com os hospitais, daí que elas fizeram palestras, Santa sim. Casa, Pérola Bar, então vários hospitais da rede pública, dando palestra para falar para o paciente da importância da saúde bucal, para falar com os médicos oncologistas também, né, da questão da mucosite oral que tinha, enfim, como que se trata, que eles podem encaminhar. Então, acho que daí também isso surtiu resultado. Acabou aumentando aí, vem muita gente de fora também. Tá. Bom, agora eu vou dar um startzinho pro Rafa aqui também. A gente vai voltar ainda pro Instituto, obviamente. É um O trabalho. Rafa, e aí, Rafa, conta o seu projeto aí, que é super, super bacana. Primeiramente, queria agradecer aí a oportunidade, né, do Rafa pela honra, né, de estar aqui. E eu sou o Rafael do movimento, grupo Juntos Somos Forte, né? A gente fazemos um trabalho de distribuição mensal de 2.000 refeições todo mês para pessoas em situação de rua. Também oferecemos clínica de recuperação, né, onde nós temos tirado muitas pessoas das ruas, temos transformado muitas vidas. Uma coisa muito bacana desse projeto é pessoas veem os vídeos, reconhecem um familiar que está sumido há 10 anos, onde os familiares eles já tinham dado aquela pessoa como morta, e aí eles mandam mensagem através de mensagem ou através do próprio Facebook, e aí a gente promove esse reencontro, né? Nossa, que legal. Teve um rapaz lá de Governador Valadares, que o irmão dele assistiu o vídeo, ele já estava sumido há 3 anos, ele já entendia que ele estava morto e ele estava... ele viu o vídeo e falou, nossa, meu irmão tá lá, conseguimos levar ele para a clínica de recuperação. Tem o áudio, né, da família chorando, né, porque todo mundo entendia que ele já estava morto. Então esse é o trabalho, né. Eu entrei nesse trabalho de paraquedas através de um rapaz que ele era um usuário de drogas, e aí ele foi resgatado por esse projeto, né, onde levaram ele para a clínica, ele foi internado. E ele fala, quando eu sair eu vou fazer isso que fizeram comigo, para resgatar mais pessoas. E aí um dia ele achou que podia me chamar e que eu poderia, né, Deus falava para ele que convida ele. Eu era totalmente incrédulo, né, nessa questão de religião, questão de trabalhos assim com moradores de rua, porque eu achava que eram uns pessoal sem futuro. Mas aí eu fui só para conhecer. E aí... Curiosidade. E aí esse só para conhecer eu acabei me apaixonando por aquele trabalho ali. E aí assim, eu imaginava que aquele pessoal, isso é interessante falar, porque assim, o que eu imaginava? Eu imaginava que o pessoal que faz esse trabalho tão sério, que é muita gente, né? É muita gente, tanto os espíritas, os kardecistas, os candomblistas, os católicos, todos fazem trabalho incrível. Mas a gente, pelo menos eu tinha uma ideia que a maioria são picaretas. Então eu fui na ideia de conhecer, me apaixonei pelo projeto, levava na época pão e chocolate quente. 150 pães e 6 litros de chocolate quente. Esse era o trabalho. E eu falei assim, nossa, quando terminar isso aqui eles vão me pedir um dinheiro, eu vou dar, né?
Mas iria me confirmar aquilo que eu pensava. E aí, nessa brincadeira, passou 6 semanas, ninguém me pediu nada. Falei, caramba, então esses caras... Não teve nada em troca, eu fiz e por enquanto... Pô, esses caras não são picareta, né? E aí eu via que os caras davam o telefone, entravam em contato, ia buscar o camarada, levava pra clínica. Vocês ganham o que pra fazer isso? Nada. Caramba, aí foi me quebrando, né? Foi me quebrando. E aí eu comecei a me envolver, aí fiz o primeiro resgate, né? De buscar alguém na Cracolândia, de levar pra clínica de recuperação. E foi uma história linda, né? E aí você foi vendo que eles ganham muito. Ganham muito, A gente fala que a gente sai para abençoar e acaba sendo abençoado, né? Então, assim, nesse cara eu vou contar rapidamente que, assim, ele chegou em nós totalmente muito mal, totalmente em estado de drogado, assim, ao extremo. E ele quase que uma overdose, assim. Aí acolhemos ele, né? Fizemos as orações, falamos do amor de Deus, falamos para ele que tinha uma saída, que ele tinha uma oportunidade. E aí, logo em seguida, ele conseguiu comer o lanche. E aí nós pegou e anotou o telefone. Falou assim, ó, você vai ligar nesse telefone, esse aqui é o telefone da sua vida. Ah, mas eu vou perder. Então você vai perder a oportunidade da sua vida. E aí, quando foi no dia seguinte, ele ligou pra gente, falou, ó, eu quero sair das ruas, eu quero um tratamento. Vocês podem vir me buscar no sábado? Podemos. Aí no sábado não deu para ir, no domingo ele ligou de novo, falou, eu vou estar na Avenida Alameda Santos. Ele saiu da Cracolândia e foi até a Alameda Santos. Por quê? Porque se ele ficasse lá, ele não ia conseguir. E aí chegamos lá, tá o cara sentado exatamente de frente ao McDonald's. E as pessoas passavam e davam sorvete, dava sobra. E eu, como eu vim de uma situação de periferia, de violência muito grande, eu falei assim, eu vou ir, foi o primeiro resgate, né? Isso é muito legal. E eu vou ir, mas assim, se ele se mexer, eu vou dar uma beida no morro. E aí o nosso líder falou, não, pode ficar tranquilo. Eu falei, então eu vou atrás, ele vai na frente, porque eu posso defender você aqui. Ele falou, não precisa, pode... Você vê, né, com uma cabeça louca, ele estava indo com uma intenção que não tinha nada a ver. Exatamente, aí no final das contas eu acabei ficando na frente, ele ficou atrás. Então você vê, nós totalmente, o cara tá na rua, né? E eu assim, toda hora olhando pra trás. Socorro. E aí o que acontece? Quando chegou uma hora, ele tava de blusa, assim, ó. Aí ele chegou uma hora, ele abriu a blusa, assim, e pôs a mão dentro. Nossa Senhora. Quando ele pôs a mão dentro, eu virei. Aí ele pegou um dinheiro, assim, 10 reais, todo amassado, assim. E aí ele falou pro nosso líder, ó, Beto, põe de gasolina. Nossa. Que ali me quebrou no meio. E aí ali me desarmou. Então aí fizemos o socorro para ele, levamos ele até a casa de recuperação, que era no meio do nada, assim, no meio do mato. Uma aventura mesmo. E essa casa de recuperação, vocês sabiam onde ela estava? Tinham contato? Então, como eu era um recém-chegado no grupo, já existia, né? Tem várias. E aí chegamos lá, ele ficou lá. E aquela despedida ali foi muito, né? Porque ele falou assim, não me esqueçam aqui. Sim. Então gerou um compromisso de cuidar, que também é outro ponto do trabalho, é isso. Você leva o alimento, fala do amor de Deus, né? E aí trabalha o lado de oferecer clínica. Então, assim, aquele que aceita, você tem que cuidar. Não é só deixar lá e acabou, tchau. Então aí entra na parte das doações. Então assim, o que a gente faz? A gente arrecada a doação, então manda pra lá. Arrecada tá, porque nem assim, lá nessa casa que eles estavam, eles tinham uma televisão tipo das mais antigonas, assim, que não funcionava muito bem. Aí eu consegui 2 igual essa, assim. Aí fui levei. Então assim. Devia ser TV de tubo. Entendeu? Então aí. Já era colorido, tava bom. Nós levamos dessas assim, sabe? Que era algo assim. É uma história também muito legal, que a mulher faleceu e ela tinha colocado no testamento dela uma mulher riquíssima, ultra rica. Então ela colocou lá que tudo que ela tivesse ia ser doado para o terceiro setor. De preferência a Casa André Luiz. E aí, nessa hora, eu fui fazer a mudança e aí a mulher falou assim, ele trabalha com um projeto lindo. Mas a mulher falou, não, no testamento diz que é Casa André Luiz. Eu falei, eu levo para Casa André Luiz. Quanto você cobra? Eu falei, não cobro nada, é uma doação, não custa nada. E era tudo coisas de nível de qualidade de televisão de 10 mil reais.
E aí eu peguei e falei, levo, não tem problema nenhum. Aí ele, por eu me dispor, fazer todo aquele trabalho, aí ela me chamou, a advogada, tá tomando conta, e aí falou assim, o que você precisava daqui? Aí eu falei assim, ó, na casa de recuperação lá, a televisão é muito ruim, né? Eu falei, então pode levar. Eu falei, caramba, televisão. Aí eu falei, tá bom. A televisão de 75, deve ser a das maiores que tem aí. Nossa, que legal. Aí peguei e falei, levo. Aí depois falou, mas mais alguma coisa? Mas tinha home, tinha coisa que já não comportava com a casa, né? Aí eu falei, ó, a casa feminina, porque tem a masculina e a feminina, também não tem. Aí levei as duas, aí deixei uma numa casa, outra em outra. Mas você vê, e aí esse rapaz, depois que nós levamos ele lá, ele contando a história. Ele veio andando de lá de São José do Rio Preto até a Cracolândia. Não. Então a gente, então a gente descobriu que assim, existe como se a Cracolândia aqui, isso eu tô falando para quem acredita, tá? Não é ninguém obrigado a acreditar. Existe aqui um buraco negro demoníaco, vamos dizer assim, para quem acredita, tá? Baseado nos relatos que a gente vê. E que algo atrai aquele cara para lá. Uhum. Como se fosse automático. O crack atrai ele pra lá. Atrai. Mas você vê que quando aquele cara ele recebe ali uma palavra de conforto, uma palavra de Deus, uma oração, e porque você pode falar do amor de Deus para 1000 pessoas. Um vai entender ou vai tocar no coração. E aquele cara que recebe aquilo e toca no coração, ele muda na hora. Então o que a gente faz? A gente vai lá, aí esse camarada que está ali dentro há 10 anos, quando você fala com ele, que ele aceita aquela palavra, você vê que ele sai dali naquele exato momento, ele não fica um segundo a mais. Uhum. Ele simplesmente sai. Ele sai. É como se ele tivesse uma algema que segurasse ele ali, e aí a partir daquele momento ele consegue sair. Sai na hora, você vê na hora ele indo embora. Sabe aquela menina lá que estava assim e tal, foi embora. Aí na semana que vem você vê que... E vocês conseguem de alguma forma, por exemplo, reabilitou, levou para a clínica de recuperação. Vocês têm algum tipo de acompanhamento para saber se continua, se não continua, se melhorou, se não melhorou? Que nem esse rapaz que você participou, por exemplo, esse lá do começo. Você sabe como que ele está hoje? Exato. E todo mundo me pergunta isso. Então vamos lá. É assim, ó. O que a gente faz? Quando a gente faz uma obra, vocês também devem fazer a mesma coisa. Você entende que você tem uma limitação, né? Então você vai lá, faz aquilo. Então no começo eu sofria muito com essas questões. E eu queria fazer tudo, que nem padaria artesanal, queria fazer a horta. Então assim, eu trabalho até hoje de mudança. Então o que a gente faz? A gente pegava e eu chegava do trabalho e ia para a clínica, e chegava uma doação, ia levar, e eu queria fazer muitas coisas. Mas aí a gente vai aprendendo que não consegue, né? E a gente tinha 500 outros projetos. Então, a gente eu entendi que a minha função, ela acaba ali. Então, hoje eu tenho um pleno papel na minha cabeça, que é assim, ó, a minha função é levar o alimento e falar do amor de Deus. Então, como se fosse o quê? Levar o alimento e semear, né? Alguém vai colher o fruto daquele semeamento ali. Provavelmente, talvez nem vai ser eu, né? E Deus vai pôr pessoas ali na mesma ideia que vai implementar. Então aí acontece o outro projeto que a gente tem, que é levando o café da manhã para as crianças. Então a gente faz um café da manhã para as crianças todo domingo na favela, 2 palitos no Embu das Artes. E a gente, no mesmo projeto de fazer, de fazer cursos, de não ficar só dando o alimento, não ficar dando a cesta básica, né? O projeto é ensinando a pescar. E aí o que acontece? Deus colocou alguém, que nem a senhora entrou na vida dela aí, Deus colocou uma mulher que chama Bianca, né? Uma mulher do coração maior do que tudo, e ela falava assim, Rafa, a gente precisa profissionalizar essas crianças, né? A gente precisa mostrar, não somente dar o peixe, mas nós ensinar a pescar. E aí semana passada já iniciou, dessas 3 comunidades que a gente atende, Capão Redondo é a Cidade de Deus, a favela 2 Palitos e a cidade do Boi na Zona Leste. Dessas 3 favelas a gente pegou 5 crianças, onde essas 5 crianças vão fazer um curso de computação, né, completo,
e eles vão participar de palestra com CEOs de várias empresas, né? E aí, após esse curso, são 18 horas de curso, eles vão formalizar um currículo, né? E vai ser levado para essas 50 empresas que faz parte do projeto da Semente do Bem. Então, aí é uma resposta dos meus sofrimentos. Por quê? Porque eu falo assim, cara, eu precisava fazer algo por eles, uma continuação. Mas você vê, eu não tinha condições técnicas, ou financeira, ou intelectual, para implantar algo que eu não sei fazer. Mas aí Deus pôs quem? Alguém que está fazendo exatamente. Mas aí é com as crianças, aí não é com o pessoal de rua adulto. A criança o quê? Drogado. 10 aos 15, 10 aos 16? Para a primeira aprendiz é dos 16 anos, 15 e 16. Seria mais adolescente. Então, mas aí o projeto piloto é esse. Esse é o projeto piloto. Então, esse projeto, a ideia dele é que ele vá para a clínica. Porque aí, é que nem ela falou, a gente faz um projeto na ideia que ele vai terminar. Por quê? Quando terminar não precisa. Então o que vai acontecer? A gente faz um projeto para que ele não pode ser dependente do Rafael, porque se o Rafael não ir, ele vai parar. Então vai surgir novas pessoas, você vê que eles estão surgindo. E aí vai chegar um dia, você vê, esse projeto das crianças já não depende mais do Rafael, já é meio que individual, né? Mas esse projeto de educação a gente quer implantar para esse setor. Aí esse pessoal que provavelmente eles são empresários, são pessoas que têm uma mente mais, né, são CEOs de várias empresas. Então eles têm essa mesma pergunta, aí a continuação. E aí a maioria dos doadores que doa 100, 200, 300 cestas, eles doam as cestas, mas eles doam assim, caramba, mas ficar dando o peixe, né? Será que não era bom ensinar eles a pescar? Quando você apresenta, que nem quando eu falei para o Rafael desse projeto, você vê que os olhos já brilham. Então, as pessoas que doam 100 cestas, ele prefere doar 50 cestas e pagar cursos. Você vê, a gente conseguiu uma escola que forneceu esses cursos. Logicamente que eles deram uma boa contribuição, mas você vê, saiu a R$100 por aluno. Mas quando você põe no grupo lá, todo mundo quer, eu quero apadrinhar. Né? Então a ideia do projeto é que esse projeto ele seja estendido para as casas de recuperação. E como que você filtra esses adolescentes? Como que eles fazem isso? Exatamente. Aí, nas próprias comunidades, o que a gente faz? Quando a gente começou a distribuir cestas básicas ou outro tipo de ajuda, a gente percebia que você para um caminhão, tem cestas básicas, pega... você que está passando na rua pega, ela está passando na rua pega, então não atende a população. Que nem você vai ali no Paraisópolis, você vai parar Você vai entregando para quem está passando na rua. Você vai entregar ali na avenida, na Giovanni, mas quem está lá dentro da favela não vai pegar. Então o que a gente fez? A gente fez parceria com os líderes comunitários. Então o líder, porque assim, eu falei assim, para me entregar aleatoriamente não interessa. Não me mandem cesta, porque eu não vou entregar aleatoriamente, não faz sentido. Então, quando a gente fez essa parceria, esse líder comunitário, ele mora ali dentro, né? E ali ele conhece. Então, assim, por exemplo, você entrega para os acamados, para os deficientes, né? Para as pessoas que... Esse líder, ele sabe como que as pessoas lá, tá? Sabe. Então, assim, a gente entrega para essas pessoas. E no caso da favela, da comunidade que a gente serve o café, uma também dos quesitos é participar. Por exemplo, se você manda o seu filho para participar do café da manhã, onde que no café da manhã a gente leva vários empresários, tá? Vários empresários e CEOs, que antes do café de manhã a gente faz uma dinâmica, uma preleção. E você, por exemplo, que nem nós levamos uma mulher que trabalhava no Google. As crianças ficam assim, caramba, eu não preciso ser um bandido para mim conseguir as coisas, eu não preciso ser um marginal para mim ter um carrão bom. Eu posso ter uma oportunidade sim. Poxa, o Rafael tem essas câmeras bonitas, mas ele não é bandido. Porque, assim, infelizmente, a referência para jovem 5, 6, 7, 8 anos é o que ele vê. Então você pega um molequinho hoje na favela, você vai ver ele pegar a motinha dele e já querer empinar, você vai ver ele batendo na moto. Por quê? Porque é o que ele vê a vagabundagem fazendo. Então quando leva um empresário com uma BMW X7, o cara muito educado, muito culto, né,
muito humilde, dando atenção, também. falando que temos que respeitar o papai e a mamãe, temos que estudar, temos que... Então, você vê, quando se falou do curso, a favela toda quer fazer. Então, a nossa dinâmica é essa, baseada na minha história, né? Então, assim, a minha referência era as coisas ruins da favela, né? Eu achava bonito aquilo. E aí, quando alguém me apresentou o lado bom, a outra situação, eu falei, opa, é isso que eu quero. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, hoje, quando eu tô levando um café, ou quando eu vou na clínica dar uma palestra, ou falar com eles, eu falo exatamente isso, né? A perspectiva, as referências, né? O que a gente deve seguir. Né? Então, o trabalho é esse. Mas, assim, é um trabalho incrível. Existe muita gente fazendo, tá? O trabalho que vocês fazem aí é lindo e por isso nós estamos aqui. Né? Não, tem muita gente precisando de ajuda. Muita gente eu acho de que... ajuda. Foi você, Rafael, que me perguntou como é que tinha surgido a Sorrir e tal. E eu falei alguma coisa e responderam para mim, é uma corrente do bem, né? É uma corrente do bem que vai se fazendo. Exatamente, é isso. É isso mesmo. Eu acho que a única forma do mundo estar melhor é ter gente fazendo coisa boa. Senão, se a gente for pensar na essência mesmo, no que a gente vê no nosso dia a dia, a gente não vê só a coisa feia. Feia de gente... de gente fazendo coisa feia mesmo, assim. E eu acho que a única coisa que eu acho que o futuro dos filhos, né? Eu não tenho filho, não sei, Dani não tem, você tem. Eu acho que eu já tenho neto. Então, eu acho que o seu neto talvez vai ver alguma coisa boa. Eu acho que a nossa geração não vai ainda, infelizmente a gente não vai ver um mundo melhor. Eu acho que a gente está caminhando mais para uma coisa melhor do que uma coisa pior, mas eu acho que ainda vai demorar muito. Não, a gente tem que acreditar. Não, sim. Eu acho que é isso, a gente tem que acreditar. É aquilo que o Rafael mesmo falou, gente. Eu brinco, eu falo que é praga de Deus o Instituto Sorrir. Né? Ele te dá o contrato, mas você não leu ele inteiro, né? Eu tive 2 cânceres, né? E eu tava ruim pra burro, uma amiga minha. Eu falei, eu tô cansada, tô cheia. Quero morrer, né? Quero sair dessa vida logo. Sair disso tudo, né? Não, Marisa, conversei muito com Deus e Deus tem um plano pra você. Eu falei, ixi. De vez em quando eu brinco e falo, já cumpri aqui, né? Mas é isso, acho que a gente tem projetos aí, eu acho que Deus tá aí dirigindo a gente. É uma corrente de bem. É uma corrente. Eu comecei eu estava atendendo 3 pacientes no meu consultório no meio dos meus pacientes particulares. Quando 2 pacientes particulares resolveram me ajudar. O primeiro, eu ainda fiquei brava, sabe? Falei, quer pegar minha caridade, né? Ele, não, eu quero te ajudar. Aí, de repente, eu me vi, eu com a minha sobrinha é médica oncologista, eu que estava atendendo esses pacientes que ela estava me encaminhando lá da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, pacientes do SUS, né? E, de repente... a gente se viu com uma grana por mês na conta. E ele falou, não. E, inclusive, essas pessoas, é aquele lance de confiança. Essas pessoas nunca perguntaram o que eu fiz com esse dinheiro. Não me interessa o que você tá... Eu sempre me preocupando em falar, né? Isso. Não, Marisa. Aí comecei atendendo 3 pacientes. Hoje nós estamos numa casa alugada, com 2 consultórios montados, né? 32 dentistas voluntários e 6 funcionários. 8 funcionários. Mas você não me contou? Apareceu 2? Como assim? Aumentou 2, nasceram mais 2. 8 funcionários, né? E aí agora, a casa que a gente está alugada foi vendida, né? E agora vocês estão na missão de ir para outro lugar agora, né? Aí ficamos desesperados ano passado. Mas coisa... Deus é tão bom, as coisas são direcionadas assim, que a gente tinha ido no Luciano Huck, ganhamos uma verba legal, né? Que foi, acho que, o pontapé inicial dessa nossa conquista de hoje, né? E aí nós conseguimos comprar uma casa. Gente... Impressionante, hein? Quando que eu imaginei que eu tava atendendo 3 pacientinhos carentes que não tinham dinheiro... Gente, eu sempre atendi paciente carente no meu consultório, minha vida inteira. Mas eu tava atendendo 3 pacientinhos com câncer lá no SUS,
fosse virar hoje um monstro do bem, que eu brinco que a Sorrir virou um monstro do bem, né? Hoje nós estamos com uma casa aí comprada, tudo bem que a gente está arrancando os cabelos da cabeça, desesperada aí, porque a gente precisa de verba para reforma. Precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Sim. Verba, a gente precisa de doação, aí a gente está montando uma listagem do que realmente está precisando. De material de construção que a gente vai precisar, e estamos indo atrás aí, né? O projeto a gente já ganhou, tem um monte de coisa que a gente consegue aí, né? Mas agora a gente está indo atrás, que a gente precisa fazer uma belíssima reforma. Porque agora não vai ter mais aquele medo de eu vou perder o meu espaço. Não tem, esse espaço é teu. O espaço Só, já que é teu, tem que... Não, é nosso. Isso, é teu também. Isso, é dele também, é de todo mundo. O espaço é do Instituto. Exato. A gente fez uma reforma na casa que a gente está alugada há 5 anos atrás. E gasta-se muito, porque consultório odontológico exige uma estrutura muito grande. Então, a gente gastou uma fortuna há 5 anos atrás. Não dá para ficar gastando, jogando fora. Gente, cada tostão que a gente consegue lá é com muito sacrifício. É muito sacrifício, sim. Da Dani. Sim. É ela. Ou ela é culpada. Não, todo mundo. A gente corre atrás, eu brinco que a gente corre atrás de manhã para pagar as contas da tarde, né? Sim, isso mesmo. Mas aí a gente está aí com uma casa... né? Uma obra aí avaliada em uns 250, 300 mil reais que a gente vai gastar entre mão de obra e material. Em tudo, parte hidráulica, tudo, tipo hidráulica, energia, tudo. Para deixar... Isso aí a gente está pensando, inclusive, em reformar o telhado. Sim. Porque é uma casa que tem aí da década de 70, mais ou menos, né? É uma casa que tá boa, que lá a gente está pensando em deixar tudo organizado mesmo. Para ela ficar tinindo mesmo. Para não ter problema. Sim. Né? Nós vamos continuar com 2 consultórios. Era meu sonho conseguir um terceiro, mas não deu. Mas tudo bem, com 2 está ótimo. Né? Nós vamos continuar com 2 consultórios, mas tudo arrumadinho, elétrica, hidráulica, piso todo. Toda a parte da pintura, né? Ter o padrão de vocês lá, que eu fui ver lá na sede, que é bem legal. E a gente está com um projetinho muito legal, muito bonito, e estamos aí com os nossos doadores aí, todos ajudando a gente também, mas... A gente precisa de mais, gente. Precisa de mais. Pelo amor de Deus, mais. Quanto mais, melhor, né? Os doadores, eles têm um papel muito importante, porque... Eles fazem, né, por amor. Eu até falo que é eles que faz a obra, né, porque eles doam de uma forma tão bacana. Quando a gente tava, eu fui fazer uma mudança para uma mulher, e aí chegou lá, ela tinha um monte de brinquedo assim que eles iam doar. Ela ajudava 2 instituições de criança, né, 2 orfanatos. Mas era muito brinquedo. E aí a gente falei, esses brinquedos ia dar certo no meu bazar, porque né, ia me ajudar tanto. Na época a gente ainda estava levando pães. E aí ela pegou e eu falei com ela falou, que legal, mas eu já ajudo já uma galera. Falei, tá bom. Aí falei a segunda vez, né, falei, né, porque olha que legal. E aí ela falou, eu já ajudo outra galera. Aí eu peguei o vídeo, né, do trabalho, né, nós fizemos uma distribuição no início da pandemia de 1.200 refeições nas ruas. Porque no auge da pandemia, fevereiro, março ali, os grupos todos pararam de ir às ruas. E você via fome real. Fome de você pegar, eu vi com os meus olhos a pessoa comer 6 marmitas. Nossa. Então é fome. O cara não come 6 marmitas. E aquela marmita de vocês, aquela parruda lá. Meu Deus, eu vi aquela marmita. E agora a gente diminuiu para uma menor, por quê? Porque era muita comida. Né? A gente viu que tinha também um certo desperdício, porque o cara ele comia um pouco, não aguentava comer mais e jogava fora. Então a gente diminuiu uma marmita e tal. E aí essa mulher, quando ela viu o vídeo, ela falou, é isso que vocês fazem? Eu falei, é isso. E ela, então eu vou ajudar. E aí ela começou ali e tal. Quando eu terminei, ela me doou todos aqueles brinquedos, que foi pro bazar. Você viu o bazar lá, um bazar maravilhoso, que é o que provê. É toda quarta o bazar, né? O bazar é uma vez por mês e a obra é toda quarta. A obra é toda quarta, o bazar uma vez, isso. E aí, aonde você faz esse bazar uma vez por mês? Então, na minha casa, eu moro em cima, embaixo era o meu galpão de guarda-móveis. Mas com o bazar foi crescendo... É espaço grande aquilo ali, viu? É 5 por 25, né? É meio lote de fora a fora. E aí o bazar foi crescendo, e aí a gente foi abrindo mão do meu trabalho, da parte de guarda-móveis.
E aí a gente foi cedendo para fazer o espaço do bazar. E aí ela doou para esse bazar. Mas aí acontece, quando foi um dia, como a gente nunca teve ideia de que ia ser algo tão grande, aí eles iam criar um grupo, é um grupo de 250 mulheres, que se um dia você conhecer, você vai lá. São as latinas, são mulheres de outro país, que elas ajudam N situações. E aí eles queriam me doar 5 mil reais por mês, mas aí na época eu não aceitei. Falei, não vou aceitar porque eu não sei nem o que fazer com esse dinheiro, nós levava pão, né? E aí ela pegou e falou, não, então vamos criar um meio. Aí nós começamos, com as doações chegando, nós começamos a fazer sopa. De sopa, pouco tempo depois nós estávamos já fazendo 150 marmitas, depois 200, depois 300. E aí ela falou assim, eu queria ajudar de alguma forma. Aí eu falei assim, em vez de dinheiro, a senhora gosta de fazer algo? Ela falou assim, eu adoro fazer bolo. Ela fala em castelhano, né? Eu adoro fazer bolo para as minhas filhas, a Emilce, linda. Pastel. Bolos. Não é bolo. Eles. Pastel. Em espanhol é pastel. Aí ela pegou, eu lembro que na primeira semana nós fomos buscar 3 sacolinhas de bolo. E eu não sabia a aceitação disso nas ruas. Foi uma loucura. O bolo, se você chegar com um pedaço de bolo na rua e uma marmita, eles vão pegar o bolo. E aí eu falei... porque é um gosto diferente, é uma coisa que eles não comem, normalmente é o doce. É doce. O doce, se ele usou a droga, vai cortar. Se ele não usou, alivia a vontade. Ainda mais de chocolate. E aí eu falei pra ela falou no grupo, resumindo, hoje são aproximadamente 600 porções de bolo toda quarta-feira. Se você olhar nas fotos, você vai ver que vai ter uma sacolinha em cima, então é um bolo e uma marmita. E eu não conheço essas mulheres. Não. Só de ritual, assim. Só de texto. Eu só conheço uma, que ela organiza com todas. Pessoalmente, só uma. Olha o tamanho da corrente, que aí entra no que ela tá falando. Assim, olha o tamanho da corrente. É a corrente do bem. E é o que você falou, você nunca imaginou que fosse chegar nesse tamanho. Exatamente. O Instituto Sorrir, quando eu comecei a plantar essa semente, eu também nunca imaginei que ia chegar nesse... E às vezes o pessoal vem ali, assim. Olha pra você e vê a imagem daquilo e às vezes quer falar, nossa, Ana, fala, não, é muito grande, é uma corrente tão grande que até chegar aquele movimento na rua, ou que nem vocês, até o paciente sentar pra vocês fazerem aquele movimento, mas já tem um caminhão de gente envolvida. Tem um monte de gente envolvida. Mas você vê um grupo de mulheres de outro país, que são 250 mulheres. Ela até falou, mas elas moram aqui, porque se elas levam o bolo pra você, né? Elas moram aqui. Mas não são anônimas. Quem conhece as latinas? Ninguém. E elas acharam vocês em rede social? Não, aí nós fomos fazer a mudança dela. Tá. E aí... Mas a maioria dos nossos doadores fiéis, assim, de 500 anos, também são anônimos, né? Tem muita gente que doa e não quer aparecer também. Que eles falam, os verdadeiros filântropos, assim, né? Que você doa, mas não tem nenhuma contrapartida. Vamos supor, eu não quero meu nome em nenhum relatório, eu não quero aparecer. Porque quando você doa, você sabe que você fez a doação, né? O que importa é o que você sabe, o que você sente. Sim, né? Eu tenho uma lista lá de doadores, aproximadamente 140 pessoas, que aí eu pego ali, tiro uma foto do local, ou um mini vídeo e mando. Prestação de conta, né? Mais ou menos. Porque a gente trabalha com a transparência. Então a gente manda, mas você vê que a maioria, alguns deles falam assim, não precisa me mandar que eu já sei. Aí eu excluo, mas os demais a gente manda todo dia, quando termina a missão, a gente manda ali uma foto daquela missão, outra hora manda da marmita sendo feita, né? Aí também, depois disso, a gente conheceu um pastor que ele entrou em contato lá e ele é de Moçambique, na África. E aí ele falou, a gente faz um trabalho com as crianças. E aí, como eu fazia o café da manhã aqui em São Paulo, eu falei, eu vou mandar um dinheiro, só faz um café da manhã aí para as crianças. Mas ele não conseguia compreender. Ele falou assim, comida, né, que você está falando? Eu falei, não, café da manhã para as crianças aí. Aí ele fala, tá bom, a gente faz a comida. E aí depois eu demorei de entender que eles não têm essa... Lá é assim, ou você está alimentado ou não. Né? Ou você,
Comeu ou não comeu. Não tem não tem uma Café da nomeação. manhã, Não, não tem dinheiro para ficar fazendo frescura, não Café tem da manhã café da comida. manhã, jantar, café da tarde, almoço. O negócio é comer, não. Aí eu mandei pra ele, R$900, aí ele falou, ó, eu falei, mas me manda a prestação de contas. Aí ele foi e me mandou. Aí você via, lá também não existe os industrializados, que nem nós aqui, né? Sim. Então o cara me mandou, tipo assim, os sacos de arroz e feijão, e óleo. E assim, ele não fala de mistura, não pede mistura, ele não te pede nada. Ele fala assim, ó, irmão, conseguimos a benção, tá aqui, domingo. Água com fubá tá bom, meu filho. Né? Não, aí eles fizeram, aí depois me mandou a foto da cozinha dos caras. A cozinha dos caras é no chão, em lugar qualquer, lenha, as panelas de barro. Aí, tipo, as crianças já vêm da casa dele com um prato, você não vê talher. E eu tenho as fotos disso tudo, depois eu posso passar para você. E falei, mas é isso, é. E assim, nunca me pediram mistura, assim, nunca me pediram perfume. E você continua bolacha. ajudando esse A gente pessoal? a gente ajuda. O nome dele é Pastor Benito Bissoto Canhoca, ele mora na cidade de Beira. É uma cidade terrível, porque além de ter todas as mazelas da África, eles ficam num trecho de passagem de furacão. Então, às vezes, ele me manda mensagem, fala assim, irmão, ora por nós que vai vir um furacão. Aí, no dia você vai na televisão... Tá lá passando. A igreja dos caras, que nem a gente está acostumado com as nossas igrejas, lá é uma tenda. Aí eles falam, nossa igreja... Mas aí, só que você conversando com o camarada, dá a impressão que ele está falando do Einstein. Né, assim, de estrutura, quando você vai ver é uma barraca, assim, aqui que é a igreja, irmão, e ó, já temos cadeira, hein, aí você vai ver a cadeira, é um banco, caramba. Você vê como eles não têm referência do que é bom e do que é ruim. Tudo é relativo, né? Exatamente. Tudo é relativo. Mas aí entra de novo no que a gente tá falando, a corrente do bem chegou na África. A corrente do bem, sim. Vocês devem ter doação de outros países, com certeza. Deve ter doadores que doam para vocês e... A gente não tem de outros países, mas quando a gente teve visibilidade, assim, muitas pessoas de outros países vieram atrás para doar, mas aí doações pontuais, né, de brasileiro que estava em outro país, porque a gente e aí se sensibilizou com dos Estados Unidos, do Japão, né, de outros países, assim, que a pessoa fala, poxa, legal o que vocês fazem, então vou doar. E aí agora com o Pix, porque o Pix é muito atual, né? Então aí agora começa a ter doações mais rápido, é muito mais práticas, fácil, né? Ou é o CNPJ, e a doação é assim, ó, o cara quer doar tem que ser naquele instante. Tem que ser fácil. Então se ele não te doa, abre a carteira, você já não pega logo, ele já vai comprar outra coisa ali, então... É verdade. Mas bem, é a corrente do bem, impressionante. Bom, a gente tá quase finalizando, infelizmente. Eu quero aproveitar esses últimos 9, 10 minutos que a gente tem. Marisa, o que é, em poucas palavras, ou resumando, o que é fazer o bem para você? O quão importante é fazer o bem para você? Quão importante é fazer o bem? Isso é meu jeito de viver. É ir atrás de um sorriso, ó. Quanto vale um sorriso? Você da outra vez me perguntou quanto que vale um sorriso. Eu falei para você que vale uma vida, né? Eu acho que é o meu jeito de viver, é fazer o bem, não importar a quem, né? Eu acho que eu começo fazendo bem para minha filha, para minha irmã, para minha mãe, para meu pai, né? Porque quem é ruim faz mal para sua mãe, para seu pai, para seu filho. Ele não seleciona ninguém, né? Não seleciona ninguém. Mas eu acho que é a forma de viver. É a forma que eu sei viver. E não faço bem procurando alguma coisa, muito pelo contrário. É comum entre pacientes. Meu falo, Marisa, eu não sabia que você fazia isso. Mas como assim? Você nunca falou? Eu não fico falando. Eu acho que eu até deveria falar para conseguir mais pessoas para... Mas eu muitas vezes eu falo, Dani, aí ó, fala aí você. Eu jogo para Dani, né? Mas eu acho que é a forma de viver. Dani, o que é trabalhar para um instituto tão grande, tão
tão grande bonita. não, é pequenininho ainda. É, grande de essência, no de impacto, amor, de então, impacto. Vamos entender assim. Eu acho que para mim trabalhar no terceiro setor está muito relacionado a um propósito de vida, né? Então eu acho que é muito mais do que um trabalho. Quando a gente faz contratação lá, é o que eu sempre procuro enxergar nas pessoas então que estão sendo contratadas, é isso, porque além de você ter um trabalho que te remunera, você tem que ter uma paixão assim, né, por acho que levar uma resolução, vamos dizer, de um problema para uma parcela da população que muitas vezes, né, não fica totalmente desassistida. E não é com esse olhar de pena, né, é com esse olhar de igualdade. Então, quando a gente busca lá insumos de qualidade, esses dias eu até estava pensando, nossa, o tanto de esforço que a gente tem para conseguir uma coisa muito diferente, que vai usar na cirurgia que a Marisa, a Bárbara vão fazer, que é uma membrana, que é uma coisa muito fora, assim, quantos telefonemas a Nay teve que dar, quanto a Bárbara teve que intervir, e aí a gente fica pensando, nossa, todos nós aqui, de alguma forma, cada um fazendo um contato, mandando um e-mail, tudo a gente tentando para conseguir uma coisinha que vai lá dentro da boca daquele paciente, que vai ter uma cicatrização muito mais rápida. Então, eu acho que isso é incrível, assim, né? Eu acho que quem trabalha no terceiro setor é muito privilegiado. Eu me sinto muito privilegiada, assim, de poder acordar todo dia e trabalhar num projeto que eu acredito, que faz o bem de uma forma honesta, né? Porque, infelizmente, o Brasil também tem muitas questões de desvio, né? Até de recurso, de objetivo das organizações, mas eu garanto que é a minoria que faz isso, né? Exato. A maioria ainda é muito boa, faz as coisas de forma honesta e trabalha com transparência. Então, é isso, é um propósito de vida mesmo. Eu sou muito feliz e grata de poder fazer isso. E você, Rafa? Cara, fazer o bem sem olhar a quem? É complicado, né? É assim, ó. É algo que me preenche. Toda vez que eu saio de casa, às vezes a gente chega do trabalho, não dá tempo nem de trocar de roupa e a gente já vai para as ruas. E a gente chega em casa e a gente distribuiu 500 refeições a pessoas que a gente não conhece. E aí saber que 500 pessoas vai dormir alimentada. Isso aí me faz dormir tranquilo. Então, para mim é isso. É saber que 2.000 pessoas dormirá alimentada. Então, fazer o bem é ter paz no espírito. Dani, eu ia perguntar pra Marisa, mas Dani, aonde acha o Instituto? Melhor até. Quem tiver o interesse de fazer doação mensal, doação específica, como que é? Bom, então, como o Rafa falou, a gente tem o Pix, né, agora, que é a coisa super moderna. Então, o nosso Pix, pode falar, né? Lógico. O nosso CNPJ é 09665 394 000171, certo? Decorar CNPJ hoje em dia é uma coisa de Deus. Né? Esse CNPJ a gente sabe decora há muito tempo. E a gente está sediado ali na Cônego Eugênio Leite, na rua Cônego Eugênio Leite, número 442, no bairro de Pinheiros, pertinho da estação Fradique Coutinho do metrô. Nosso telefone para os agendamentos, né, de atendimento é o 11-2977-4626. Nosso site é www.sorrirparavida.org.br e a gente também tem todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, também é o @Instituto Sorrir para a Vida. Segue a gente, compartilha. E essa doação também engloba deixar essa sede... A sede ampliada, reformada, para a gente fazer odontologia do jeito que a gente acredita, né? Enfim, e tornar esse serviço acessível aí para essa parcela da população. Lindo. A gente vai sair da Cônego Eugênio Leite e vamos para ali pertinho. Sim. Que maravilha. E daqui a pouco 100% reformada, bonitinha. 100% nossa. Bastante gente. 100% Instituto. Nossa. 100% nossa. Legal. Muito lindo. Ó, galera, obrigado, gente, quem viu a gente aí, quem gostou do projeto, segue o pessoal, segue o Rafa tem o Facebook dele, né, o Rafa? Fala do seu Facebook, Isso, meu Facebook é Rafael Souza, tá? O nosso Pix também eu vou colocar também, nosso Pix é 11-97373-1227. Se por um acaso alguém quiser conhecer esse trabalho, se quiser ir fazer uma missão na rua para conhecer o lado
das ruas. Se quiser ir nas casas de recuperação também, ver como é que funciona, para você ver que realmente aquela doação está chegando realmente a quem realmente precisa, tá bom? É isso aí, Rafa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Emerson, aí pelo espaço. Vamos aí compartilhar, vamos ajudar. A gente vai ter mais novos vídeos aí, novos podcasts com mais gente, porque eu queria ter uma mesa gigantesca aqui pra gente ficar 3 horas com vários projetos diferentes. Mas eu agradeço aí. Obrigado, pessoal. E a gente agradece você, Rafael. Eu agradeço. Obrigada, Rafa. A honra, né? Pelo privilégio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.